Escoteiros promove ato em memória a Caio Viana. Um jovem escoteiro de 15 anos se tornou um exemplo, um ícone com seu brilhante ato de bravura ao salvar pessoas durante um acidente de trem no ontem em Barbacena, mas hoje cidade de Antônio Carlos. Um fato ocorrido há 8 décadas e marcado na história. E para manter viva a memória deste escoteiro, cujo nome é Caio Viana Martins, uma cerimônia foi realizada no dia 20, em Barbacena, numa celebração dos 80 anos de morte de Caio. O evento aconteceu em frente ao monumento dedicado a Caio, localizado na Praça dos Andradas, com a presença dos escoteiros de Barbacena e diversas outras cidades. Contou com a presença da banda do 9º Batalhão da Polícia Militar. O historiador Edson Brandão fez um pequeno relato do homenageado. Para alguns escoteiros, um momento marcante por relembrar de um grande exemplo. É um trabalho voluntário para resgatar essa criançada que fica na rua, tirar essa criançada da droga, dos vícios, né? Nós somos voluntários, no meu caso eu sou chefe voluntário. E é composto de sênior, escoteiros e lobinho. Faixa etária a partir de 6 até os 21 anos. Importante celebrar Caio Viana. Com toda certeza, um herói que muito representa para a gente. Né? Muito exemplo para a gente. É uma alegria muito grande estar aqui resgatando a memória de Caio. Depois, todos seguiram em carreata até a área rural da cidade de Antônio Carlos, com destino ao ponto onde aconteceu o acidente de trem, a cerca de 6 quilômetros do centro do município, e depois foram até a estação João Aires. No nosso próximo bloco, uma entrevista com o diretor-presidente dos escoteiros de Barbacena, Giovanni Tarcísio de Souza. Ele nos dá detalhes sobre Caio Viana Martins e todo o trabalho dos escoteiros de Barbacena. A Casa Moreira está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. Nas compras acima de R$100 em produtos Weber, Quartzolite ou Amanco, você concorre a 2 motocicletas Yamaha Factor. É só preencher o cupom. Aproveite esta oportunidade. Quem sabe você não começa o ano com uma Yamaha zerinho, hein? Casa Moreira. Mais conforto na hora de comprar o acabamento do seu imóvel. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Giovanni Tarcísio de Souza, que é o diretor-geral dos escoteiros de Barbacena. Obrigado por atender o nosso convite, para falarmos um pouco sobre o trabalho dos escoteiros aqui em Barbacena e conhecer um pouco mais do trabalho em geral. Obrigado por atender o nosso convite. De nada. Bom, um prazer. Bom, Barbacena teve aí um grande evento voltado aí por Caio Viana Martins na celebração dos 80 anos de morte dele. Qual que é a importância do Caio nesse processo de trabalho dos escoteiros? Bem, bom dia, né? O Caio Viana Martins, para o movimento escoteiro brasileiro, ele é considerado o maior ícone da história do escotismo brasileiro, devido ao ato heróico que ele praticou em 1938, onde dois trens, né, se chocaram e houve um descarrilhamento e muitas pessoas se feriram gravemente, outras faleceram. E ele mesmo ferido, ele socorreu várias pessoas, prestou os primeiros socorros que ele aprendeu dentro do movimento escoteiro, caminhou com algumas para levar em macas. Então as lesões nele pioraram e ele veio a falecer devido ao agravamento das lesões que teve no acidente por ajudar o próximo. Então, para o movimento escoteiro, brasileiro, ele é considerado um exemplo vivo do que é amor ao próximo. Ele doou a própria vida para o próximo, né? Para várias pessoas. Ou seja, ele praticou a melhor das boas ações. Um grande exemplo, né? É um grande exemplo. Isso ele que tinha quantos anos? 15 anos. Ele era sênior, né? Se fosse nos dias de hoje, seria um sênior. E esse fato, ele aconteceu aqui bem em Barbacena, não foi isso na época? Sim, aconteceu em Antônio Carlos, né? Existe inclusive um monumento feito pelas pessoas de Antônio Carlos para as vítimas. Nós fomos, né, visitar lá
E esse acidente ocorreu lá, mas a morte do Caio Viana aconteceu em Barbacena. Ele morreu na Santa Casa, e então uniu, de certa forma, não, uniu as duas cidades, né? O evento aconteceu em Antônio Carlos, mas a morte dele foi em Barbacena, na Santa Casa de Misericórdia. E, inclusive, uma coincidência muito interessante, que o diretor da Santa Casa atual foi Lobinho, né? O seu Flávio Maluf Caldas. E então hoje, né, dia 20, completou 80 anos, e uma coincidência interessante que onde ele faleceu, hoje é dirigido por um ex-escoteiro, né, um Lobinho. E para assim, vocês aí, os escoteiros, relembrar essa pessoa, o Caio Viana, isso é muito importante, fortalece a caminhada dos escoteiros em Barbacena, por exemplo. Sim, fortalece muito, porque hoje é muito notório, nós vivemos uma crise ética no nosso país. E um exemplo desse, da pessoa doar, uma criança, um jovem, né, doar a própria vida, ele esquecer da própria vida em benefício de outras, é um evento assim, realmente muito marcante. E ele até hoje, ele é inspiração desde o Lobinho até o pioneiro, e é inspiração para nós escotistas também. A maior comenda escoteira é a medalha Caio Viana, que é um ato de bravura, é muito difícil alguém conseguir essa medalha, né? Então a importância dele é muito grande para nós. Ele é o símbolo máximo para nós de fazer o melhor possível. Bom, e os escoteiros sempre fizeram aí parte da história de Barbacena. Por alguns anos ficou adormecido esse trabalho na cidade. Parece que no ano retrasado é que retornou esse movimento em Barbacena. Como que está hoje esse trabalho dos escoteiros aqui em Barbacena? Quantas pessoas participando? Quais são as ações? O grupo voltou em 2016, né? Nós temos 1 ano e 7 meses mais ou menos. Ele esteve aqui nos anos 80, mas infelizmente cessou, né, as atividades. E hoje foi até ele nasceu até parecido com o motivo que Baden-Powell criou o movimento escoteiro mundial, né? Que nós estamos vendo nossas crianças e jovens muito à mercê, principalmente do crime organizado. Então nos preocupou muito. Aí nós procuramos um tenente Losky, que foi escoteiro, né, da Polícia Militar, com essa vontade de resgatar o movimento escoteiro de volta a Barbacena, para dar às crianças e jovens uma possibilidade de uma educação não formal, de mostrar para elas que existe um mundo muito melhor do que o mundo atraente do crime. Porque é muito triste ver a criança hoje sem lazer, sem opção, sem brilho nos olhos, né? E quando voltou às atividades, vários grupos se uniram, né? Que estavam também querendo montar o movimento escoteiro de volta em Barbacena. Esses grupos se uniram, fizemos os cursos previstos pela União de Escoteiros do Brasil e nos capacitamos, né? Hoje temos 24 lobinhos, me parece 20 escoteiros, por volta de 20 sêniors. Não temos o ramo pioneiro também ainda, mas ano que vem possivelmente vai ter. Já fizemos várias ações, chamado Muticom, que é um trabalho comunitário, e o Muteco, que é a parte ecológica, né? A parte mais voltada à ecologia, que é um dos pilares do movimento escoteiro, né? É a atuação com as comunidades e a atuação também de preservação do meio ambiente. Então, são movimentos que são programados pela União de Escoteiros do Brasil e pela direção regional e distrital também. Então, nós fizemos, tanto no ano de 2017 e no ano de 2018, várias ações voltadas a essa área. Ainda de forma um pouco, não muito, como eu posso dizer, muito atuante na cidade, porque estamos começando, né? Mas para o ano que vem,
a nossa intenção, até convido a todas as pessoas que queiram ser voluntários, queiram ser escotistas, que nos procurem, porque tem um número limitado de jovens e crianças por escotista. É um método que nós temos, né? 6 para cada escotista. Quanto mais escotistas e voluntários nós tivermos, mais crianças e jovens... Então a gente não pode ter, vamos colocar tantas crianças. Depende, então, de cada escotista que vocês têm lá por causa deste número. Sim, exatamente. Hoje são quantos escotistas que tem o grupo de Barbacena? São por volta de 28. 28. Então nós estamos com um número até bom, né? Por um pouco tempo de existência. Que pode aumentar muito, né? Pelo excelente trabalho que realiza, né? A nossa vontade é triplicar, né? Vamos ver se é um desafio que eu estou lançando aqui. Até 2020 nós triplicarmos o número de crianças e jovens atendidos, né? Para que eles desfrutem do método escoteiro e que sejam cidadãos que colaborem com as suas comunidades, com a sua cidade, que sejam cidadãos que já desde o Lobinho tenham essa noção de ética, de valor humano, de humanidade, de espírito comunitário, de grupo, porque se continuarmos dessa forma egoísta, nosso mundo não vai muito longe. A gente vê assim que o uniforme ele remete muito à questão da área militar. Tem alguma ligação os escoteiros com a área militar ou não tem nada a ver? Não, não tem. O movimento escoteiro não é militar nem paramilitar, né? Apesar do fundador ter sido um marechal do exército britânico, né, inglês, ele fez questão de não colocar o movimento escoteiro como um movimento militar, né? Claro, tem disciplina, hierarquia como qualquer grupo. E precisa, tem que ter, né? Precisa ter, mas não da forma militar. Por exemplo, nós não marchamos. Nós, no 7 de setembro, nós caminhamos, né? Não marcha com aquela forma marcial, né? De guerra, né? Como é o militar. Mas parece assim, um pouco por causa dos trajes, né? Isso. E também por ter um dos órgãos que mais abraçam o movimento escoteiro são os militares. Então, teve esse viés aí, mas não tem nada a ver com o militarismo. Então, se qualquer pessoa, os pais tem lá um filho, uma filha em casa e queira colocar no grupo, como que funciona, qual que é o processo? Nós temos uma fila de espera, né? Temos uma ficha de inscrição e qualquer pessoa que quiser inscrever a sua criança ou quiser se inscrever como escotista ou voluntário, é só ir à Guarda Municipal, de 9 a meio-dia, procurar o diretor de método educativo, que hoje é o seu Alaor Leite, ou a diretora administrativa, a Tatiane Coelho. E eles vão ter o maior prazer em receber, fazer a inscrição, dar todas as informações para que, no momento certo, né, a criança e o jovem possam fazer parte do movimento escoteiro de Barbacena. E tem uma idade mínima, máxima para poder participar? Sim. É de 6 anos e meio a 21, né? De 6 anos e meio a 10 é ramo Lobinho que chama. De 11 a 14 é o escoteiro, né? O ramo escoteiro. De 15 a 18 é o ramo sênior e guia é mulher, menino, né? Jovem. E de 18 a 21 é o ramo pioneiro. Então, você disse aí que tem uma lista de espera de crianças doidas para participar do grupo. No caso, se para eliminar ou diminuir essa lista de espera, precisa de mais voluntários, porque aí vão adotar mais 6, é esse o número? Exatamente. A cada escotista que ingressa, ele abre a possibilidade de mais 6 crianças ou jovens, né, ingressar no movimento escoteiro. Então, se você tem essa vontade de ser voluntário, de participar, além de você ir participar, você também está ajudando novas crianças, novos adolescentes a estar participando desse excelente trabalho que acontece aí em Barbacena. Agora, os escoteiros, ele trabalha valores, isso é uma das regras principais do trabalho. Que tipo de valores vocês trabalham para ajudar os adolescentes ou as crianças na caminhada da vida deles? O movimento escoteiro, ele é baseado no amor e na compaixão.
porque ele pega a criança de forma individual, o jovem de forma individual, e tenta, dentro das potencialidades dele, fazê-lo crescer, incentivá-lo, trabalhar, se ele tem algum trauma, se ele tem alguma dificuldade, tentar ajudá-lo para ele crescer. Nós tivemos, nesses últimos anos aí, crianças que tinham muitas dificuldades e parece até mágica. Uma vez na semana, temos relatos de pais bem emocionados dizendo que seus filhos mudaram muito com o método escoteiro. Tanto que tem 111 anos, né? Mas os valores principais são o amor ao próximo, né? E essa compaixão. É compreender o nível de conhecimento, o nível social da criança e fazê-la se sentir parte da sociedade. Tão importante quanto aquele que tem um poder, tem um cargo, né? Porque ele pode ser um partícipe de uma nova sociedade. Então, se não é só um trabalho que você fica ali só em falar, tem toda uma atividade muito dinâmica de acampamento, por exemplo, Sim. que a criança e adolescente gosta muito. É um trabalho muito dinâmico, né? Sim. Um dos lemas do movimento escoteiro é aprender fazendo, né? E uma das coisas que menos tem é teoria. Claro, tem a teoria para poder fazer bem a prática, né? Mas existe muita atividade. Até o nome dos nossos projetos chama atividades, né? E são muitas atividades, são diversas, atraentes e assim progressivas, né? Justamente para empolgar a criança e o jovem e ficar aquele gostinho de quero mais, né? E são vários, é bem diversificado, muito variado mesmo a forma com que nós aplicamos o método escoteiro. Às vezes, em pessoas com uma ideia bem inovadora, ela é aplicada, né? Sempre com segurança, sempre com respeito, né? Sempre respeitando os limites de cada um. Nós vamos ter também vagas sociais para o ano que vem. Pessoas que também têm tiver alguma deficiência, pode se inscrever também. Claro que nós vamos ter que conseguir um profissional para acompanhá-lo, né? Para que ele se sinta parte como as outras crianças, não se sinta de nenhuma forma excluído. É um movimento assim que preza muito pela humanidade, é um outro valor, né? Não tem diferenças ali, todos são iguais, todos são tratados iguais, todos têm oportunidades iguais. São tratados assim, claro, cada um tratado de uma forma diferente por causa da peculiaridade de cada criança. Mas as possibilidades são de todos, para todos. A gente percebe que vocês trabalham muito a questão do adolescente ou dessa criança poder atuar sozinha em algum momento de dificuldade, como foi o do Caio Martins, que naquela tragédia ele sabia soube como ajudar muitas pessoas. Eu presenciei um trabalho de vocês recentemente lá na Guarda Municipal, da questão de incêndio em matas, e a gente via que os adolescentes e as crianças adoravam aprender aquelas técnicas, como atuar. Então, os escoteiros também preparam a criança para esse momento que possa vir, às vezes dentro de sua casa, de uma grande dificuldade. Sim, muito obrigado, inclusive, por essa abordagem. Sim, a criança, desde lobinho, ela já aprende as primeiras noções de primeiros socorros e, muito importante, o equilíbrio emocional em situações difíceis. Porque muitas vezes, mesmo sabendo agir, se não tiver um equilíbrio, um autoconhecimento, você pode cometer um erro, por um desvio ali emocional no momento, né? E cometer um erro e perder uma vida. E, então, um dos motivos também que o Baden-Powell, desde da fundação, era a época de guerra, né? Então ele ensinou aquelas crianças e jovens a levantar o moral das pessoas, a socorrê-las, a agir, a atuar de forma profissional, né? Vamos dizer assim, em cada tipo de calamidade, afogamento, ou intoxicação, fogo, água,
desastre ambiental, como agir, né? Vocês presenciaram. Então isso tudo a gente conta muito também com os profissionais de cada área. Nós convidamos o Corpo de Bombeiros, convidamos o SAMU, convidamos a Polícia Militar, sempre instituições que trabalham de forma profissional, né, nestas áreas, para dar uma informação precisa para eles. E assim, as reuniões de vocês em embarcação, que é uma vez por semana? Sim, pelo menos uma vez por semana. E tem que estar com uma grande presença, senão não permanece no grupo. Sim, existe uma porcentagem, se não me falha a memória, 70%. Porque senão, como as atividades, ela tem um propósito, né? Ela tem um tema. Então, se a criança falta muito, ela perde a informação. Se ela perde um dia, uma semana, 2, 3, ela vai perder vamos dizer, o fio da ninhada. Não Porque tu assim. tem uma sequência de trabalho Sim. para que você possa atingir o objetivo. E esse adolescente ou criança hoje, que vai ser o adulto de amanhã, se ele vai perdendo tudo, como que ele vai ter essa formação completa lá na frente? Ou de ser um possível voluntário também dentro do grupo, quando eu estiver lá adulto, né? Então tem que ter essa parte de presença. E vocês realizaram esse ano, quer dizer, os escoteiros de Barbacena participaram de um intercâmbio com os escoteiros não só do Brasil, mas de outros países. Como que foi esse intercâmbio? Repercutiu positivamente para o nosso grupo? Sim, o JJOTI, né, é Jamboree Internacional, né? É um evento internacional de comunicações, desde o telégrafo, né, até a transmissão via satélite. E com o apoio da NET Rosa, a quem agradecemos muito, né, e também ao grande empenho do grupo, principalmente das crianças e jovens, nós conseguimos atingir uma pontuação bem elevada para o primeiro evento, né, que nós participamos. E foi uma experiência muito boa. Houve contato com vários locais do Brasil, alguns do mundo também. Os responsáveis lá também falavam inglês, né? Então foi bem positivo. Para o ano de 2019, nós vamos escolher um local de melhor transmissão para que realmente aí o jovem e a criança possam desfrutar muito mais, né? Porque nesse ano não foi tão bom como poderia ser, mas a nossa vontade é que sempre, a cada ano, seja melhor. Bom, e nós estivemos lá, quando teve o JJOTI, nós estivemos lá fazendo uma cobertura, mostrando um pouco desse trabalho, e assim, é um final de semana repleto de atividades, com todas as crianças e adolescentes, é super interessante mesmo, e você aí trabalhando como escoteiro, qual que é o retorno que esse trabalho traz para o Giovanni enquanto voluntário, ajudando essas crianças e adolescentes? Sinceramente, na verdade, parece assim que quem ganha mais é o escotista, a minha pessoa, assim, né? Porque ver o sorriso de uma criança, a alegria dela, é realmente de emocionar, né? Porque quando a gente faz o bem, não tem preço, né? Não tem preço, e Jesus sempre, ele dá esse retorno. Nós não fazemos por esse retorno, mas Jesus sempre dá o retorno a quem pratica o bem, e nós sabemos que o grupo de escoteiros, ele está ali o tempo todo fazendo a diferença, não só desta criança e desse adolescente, mas da família também, né? Porque, como você mesmo disse, alguns pais já perceberam a diferença do seu filho lá dentro de casa, no comportamento, no agir. Isso influencia na qualidade dentro de sala de aula, isso influencia na qualidade dele, no seu ambiente social, no bairro ou na comunidade onde ele estiver inserido. Então, é um trabalho que realmente, tanto é que está aí há anos, já acontecendo, não só no Brasil, em várias cidades do mundo, fazendo essa diferença. A gente parabeniza vocês pelo excelente trabalho, nós tomara que apareçam outros voluntários, para que possa atender um número maior de crianças e adolescentes. Vivemos em um momento que realmente os perigos para essa criança e adolescente, ele está muito grande, né? E os escoteiros, eles ajudam mesmo a
colocar esses adolescentes ou encaminhá-los cada vez mais para o caminho melhor da vida, o caminho da honestidade, do amor, de grandes valores, onde lá na frente eles vão poder ajudar mais pessoas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando em Barbacena. Então, eu agradeço sim. É uma oportunidade, né, que apareceu e vamos fazer de tudo para que esse grupo cresça muito, né? Inclusive em outras cidades também, se precisar do nosso apoio, estamos à disposição para que outras cidades também montem os seus grupos escoteiros e realmente vamos resgatar o nosso jovem, a nossa criança, que lá ela vai aprender o lado do bem, mas também vai aprender como não cair no lado mal, né? Porque o mal também ensina, né? Ensina bastante para você não fazer parte dele. E eu me emocionei, mas realmente quem trabalha com criança e com jovem não tem preço ver o desenvolvimento deles, sabe? Às vezes muitos ali com muita dificuldade e hoje vemos desenvolvendo muito, porque lá nós trabalhamos com progressões, né, e com as especialidades. Então são muitas especialidades. E a própria criança pede isso. E nós vemos e nos surpreendemos com muitas crianças que demonstram um grau muito alto assim, para a idade delas, né, que nós pensávamos assim. Então as crianças de hoje e os jovens têm muita potencialidade. Vocês acreditem em vocês, porque vocês podem muito. Vocês podem transformar esse mundo. O futuro é de vocês. E o ditado diz, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E o mais interessante é que durante a nossa entrevista, falando sobre o escoteiro, o proprietário aqui da TV Estação Minas, os olhos deles brilham, porque ele também é escoteiro, né? E a gente fica muito feliz, o Júnior, que é aqui da Estação Minas, os olhos deles estão brilhando, estão nos bastidores, acompanhando aqui toda a nossa gravação, mas está ali feliz, sorridente, porque ele também fez parte do grupo escoteiro e continua sendo escoteiro por toda uma vida. Obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite e fazendo uma pesquisa nessa busca, esse universo dos escoteiros. Tem uma frase que eu achei muito interessante e gostaria de encerrar o nosso programa, mas antes, obrigado por atender o nosso convite, Giovana. Por nada. Bom, nós encerramos o nosso programa com essa seguinte frase, que estava no site dos escoteiros do Brasil. Não existe ensino que se compare ao exemplo. Vou até repetir. Não existe ensino que se compare ao exemplo.